Vibe Mundial FM. Olha o tema de hoje. Denúncia grave. Olha aí. Denúncia grave. Eu quero me apresentar rapidamente para você. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, olha que tema. Vamos lá. 140 médicos da Espanha, chamados de médicos por la verdad, que é médicos pela verdade, denunciaram fatos muito graves sobre as medidas adotadas no mundo inteiro diante dessa pandemia do coronavírus. Então fizeram denúncias muito fortes, muito graves, e eu vou passar para vocês. Claro, aqui nós precisamos ter o quê de questionamento? Sempre questionar. É muito importante questionarmos. Se você concordar, muito bem. Se você discordar, muito bem. Mas eu trago aqui para nossa reflexão. Você poderá ler essa notícia pela internet na página Tribuna Diária, com o título Médicos por la Verdad. Todas as informações que eu trago nos programas, eu tomo um cuidado muito especial com você, meu ouvinte. Eles vêm de fontes confiáveis, como artigos científicos, livros, documentos, comunicações oficiais, documentários e reportagens. Eu tomo esse cuidado para não repassar notícias que não têm base, que não têm fundamento. Então, esse cuidado eu tomo sempre. Porque eu tenho muito mais informações. Desculpe. Eu tenho muito mais informações, mas só falo aquilo que posso provar com essas fontes, ok? Então, informações, claro, nós temos muito mais recolhidas, mas eu falo aquilo que eu posso provar, aquilo que eu posso demonstrar. Veja bem, desta matéria, já o subtítulo chama atenção. Olha o subtítulo. 140 médicos da Espanha denunciam um possível desastre mundial provocado pelas autoridades. Com essas medidas que as autoridades adotaram no mundo inteiro, está havendo um desastre mundial e essas medidas são altamente questionáveis. Olha que questão importante. Ou seja, várias autoridades adotaram medidas que prejudicaram as pessoas no mundo inteiro. E muitas medidas sem fundamento algum, sem base alguma. Olha que importante. Aqui entra o quid question, ou questionamento, e pergunto para você. O que você acha? As autoridades do mundo adotaram medidas erradas? Se você achar que sim, muito bem. Se achar que não, muito bem. É só para você questionar. Então, estou trazendo a matéria para que você questione, você chegue às suas próprias conclusões. Se questione sobre isso, porque esse questionamento é muito importante. Na atualidade, nos questionarmos sobre essas questões é muito importante. Mas quais foram as medidas erradas? Então, eles fizeram um relatório e fizeram algumas alegações muito importantes. Esses 140 médicos da Espanha, médicos por la verdad. Segundo esses 140 médicos, o confinamento de pessoas saudáveis não é recomendado. Isso eu já vinha falando nos programas. Veja bem, quarentena é para pessoa infectada. Por que que no mundo inteiro fecharam cidades, países? Por quê? Quarentena é para aqueles indivíduos contaminados. Por que que toda a população ficou de quarentena? Aqui temos um ponto importantíssimo. Se a quarentena é feita normalmente para as pessoas infectadas, então você deve estar acostumado com isso. Quando você ouve falar de quarentena, você vê o seguinte: bom, as pessoas infectadas ficam de quarentena, o resto da população continua a sua vida. Esse é o normal, esse é o usual.
Dessa vez resolveram inventar uma coisa diferente. Será que foi válido ou não? Pessoas infectadas ou contaminadas, né, na época atual, pelo vírus. Porque dessa vez se adotou a medida de colocar toda a população em vários países em quarentena. Por que fizeram isso? Então, estes médicos, por lá verdade, estão questionando por que foi feito isso. Porque essa medida que parou o planeta foi adotada. Por quê? Então, é um questionamento a ser feito. Agora, olha, isso aqui é uma mera coincidência, né? Uma mera coincidência. Essas medidas deixaram os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Quando eu falo ricos, são os muito ricos, né? Então, mais ricos e os pobres mais pobres. Coincidência, né? E também, se você falar para mim, não, André, é sim uma coincidência, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: coincidência? Você pode dizer que é mera coincidência e eu respeito. Então, você pode dizer assim, não, é coincidência mesmo, né? Ou não, ou teve alguma coisa estranha aqui. Nova denúncia. Os testes não são confiáveis. E se os testes não são confiáveis, as estatísticas de infectados ou contaminados também não são confiáveis. Então, toda e qualquer estatística, todo e qualquer número cai por terra, porque os testes não são confiáveis. Ou seja, nem o número de infectados divulgado pela grande mídia é confiável e nem os dados estatísticos, porque eles mostram de uma forma científica e tudo mais, mas o teste não é confiável. Então, todos esses números divulgados são números altamente questionáveis. Olha aí. O que você acha? Concorda? Discorda? Ok. Qualquer posição é válida. Outra denúncia dos médicos por la verdad, médicos espanhóis. O número de mortes também não é confiável, porque embora os pacientes tenham o vírus, eles geralmente morrem por outras patologias. O vírus que eu estou falando é o vírus atual, Covid-19, coronavírus. Então, mesmo que eles tenham o vírus, eles morrem por outras patologias. Então, é diferente de ter o vírus e morrer por causa do vírus, entende? É uma diferença, porque muitas vezes a pessoa morre por uma comorbidade, por uma outra doença que ela tem. Então, o que acontece é o seguinte, então nem o número de mortes provocadas pelo coronavírus, como está sendo divulgado, nem esse número é confiável. Olha a questão. O que você acha? Você acha que os médicos estão exagerando ou eles têm razão? Vibe Mundial 95,7.